Nessa videoaula faremos a correção da atividade que abordava a multiplicação e a divisão de números complexos na forma trigonométrica. A primeira questão: considerando os números complexos z1, que é igual a 4 vezes o cosseno de 30, mais i vezes o seno de 30, e o z2, que é 2 vezes o cosseno de k vezes 60 graus, mais i vezes o seno de k vezes 60 graus, determine o menor valor positivo de k para que, no item A, z1 vezes z2 seja imaginário puro. Bem, se eu quero que z1 vezes z2 seja imaginário puro, eu vou ter que primeiro multiplicar esses dois números complexos. Para multiplicar esses dois números complexos, eu observo que o módulo do z1 é 4, o módulo do z2 é 2, o θ1, que é o argumento do z1, é 30 graus, e o θ2, que é o argumento do z2, que é de k vezes 60 graus. Daí, então, para multiplicar dois números complexos, a gente viu que eu vou multiplicar os módulos e somar os argumentos. Desse modo, z1 vezes z2 vai ficar 4 vezes 2, que é o módulo de z1 vezes o módulo de z2, multiplicado pelo cosseno de 30 mais k vezes 60, que é o argumento de z1 mais o argumento de z2, mais i vezes o seno de 30 mais k vezes 60 graus. Eu pego aqui 4 vezes 2, que dá 8, então z1 vezes z2 é 8 vezes o cosseno de 30 mais k vezes 60, mais i vezes o seno de 30 mais k vezes 60 graus. E agora eu vou distribuir o 8, multiplicando pela parte real e pela parte imaginária, e a gente percebe que z1 vezes z2 é 8 vezes o cosseno de 30 mais k vezes 60, mais i vezes 8 vezes o seno de 30 mais k vezes 60 graus. Chega nesse ponto, eu vou para a condição que a questão impôs. A questão impôs a condição de que z1 vezes z2 seja imaginário puro. Então vamos lembrar que para que um número seja imaginário puro, ele deve ter a sua parte real igual a zero. Então a gente vai ter que a parte real de z1 vezes z2 tem que ser igual a zero para que z1 vezes z2 seja imaginário puro. Bem, mais a parte real dele é 8 vezes o cosseno de 30 mais k vezes 60 graus. Então é esse valor que tem que zerar. Quando eu passar o 8 dividindo o zero, a gente vai ter que o cosseno de 30 mais k vezes 60 graus tem que ser igual a zero. E aí, claro, como eu quero o menor valor positivo de k, eu tenho que pensar no menor arco positivo cujo cosseno é igual a zero. A gente sabe que o menor arco cujo cosseno é igual a zero é o arco de 90 graus. Então, desse modo, nós vamos ter que o cosseno de 30 mais k vezes 60 graus tem que ser igual ao cosseno de 90 graus. Eu vou cancelar os cossenos e a gente vê que 30 mais k vezes 60 é igual a 90. Passo o 30 para o outro lado subtraindo, então k vezes 60 graus é 90 menos 30, que dá 60 graus. Se k vezes 60 graus é igual a 60 graus, então agora eu pego 60 graus, passa dividindo, logo k é 60 dividido para 60, portanto k é igual a 1. Então o menor valor positivo de k, para que nós tenhamos z1 vezes z2 imaginário puro, tem que ser k igual a 1. No item B, eu quero que z1 sobre z2 seja um número real. Bem, então como eu quero que z1 sobre z2 seja um número real, a gente vai ter que dividir o z1 pelo z2. Para isso, eu observo que o módulo de z1 é 4, o módulo de z2 é 2, o θ1, que é o argumento do z1, é 30 graus, e o θ2, que é o argumento do z2, é k vezes 60 graus. Vamos lembrar que para dividir dois números complexos na forma trigonométrica, eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Então fica que z1 sobre z2 vai ser 4 dividido para 2, multiplicado pelo cosseno de 30 graus, menos k vezes 60 graus, mais i vezes o seno de 30 graus, menos k vezes 60 graus. 4 dividido para 2 dá 2, então z1 sobre z2 é 2 vezes o cosseno de 30 menos k vezes 60, mais i vezes o seno de 30 menos k vezes 60. Distribui o 2 e você tem
que Z1 sobre Z2 é 2 vezes o cosseno de 30 menos K vezes 60, mais I vezes 2 vezes o seno de 30 menos K vezes 60. Aí vamos para a condição. Como eu quero que essa divisão do Z1 pelo Z2 seja um número real puro, para que ele seja real puro, eu tenho que ter a parte imaginária igual a zero. A parte imaginária é 2 vezes o seno de 30 menos K vezes 60, é esse valor que tem que ser igual a zero. Quando eu passar o 2 dividindo, a gente tem que o seno de 30 menos K vezes 60 é igual a zero. E aí é só a gente observar que eu quero o menor valor positivo do K, para que nós tenhamos o seno de 30 menos K vezes 60 igual a zero. Esse menor valor positivo ele é obtido tomando o menor arco que você tenha o seno igual a zero. E o menor arco é o arco de 0 grau. Então vai ficar que o seno de 30 menos K vezes 60 é igual ao seno de zero. Cancela os senos, eu tenho que 30 menos K vezes 60 é igual a zero. Jogo o 30 para o outro lado, então menos K vezes 60 é igual a menos 30. Logo, o K é menos 30 dividido por menos 60. Menos e menos dá mais. Simplifico o 30 e o 60 por 30. Nós temos então que o K é igual a 1 sobre 2. Então, o menor valor positivo de K, para que a gente tenha Z1 sobre Z2, um número real, tem que ser K igual a 1 sobre 2. A segunda questão. Determine a forma algébrica do número complexo W em que, no item A, eu tenho que Z vezes W é 6 vezes o cosseno de 130, mais I vezes o seno de 130, e o Z é 2 vezes o cosseno de 90, mais I vezes o seno de 90. Bem, primeiro a gente pode observar que o W, para você obter o número complexo W, é só você pegar Z vezes W e dividir pelo Z, porque você vai cortar os Z's e vai sobrar apenas o W. Desse modo, então, se W é Z vezes W dividido pelo Z, então vai ficar 6 vezes o cosseno de 135, mais I vezes o seno de 135 graus, dividido por 2 vezes o cosseno de 90, mais I vezes o seno de 90. Nós temos aí uma divisão de dois números complexos na forma trigonométrica. Nós já sabemos que é só dividir os módulos. Então, você vai dividir o 6 pelo 2 e subtrair os argumentos. Por isso, então, vai ficar cosseno de 135 graus menos 90, mais I vezes o seno de 135 menos 90. Bem, 6 dividido para 2 dá 3. 135 menos 90 dá 45. Então, fica 3 vezes o cosseno de 45 graus mais I vezes o seno de 45 graus. Como a questão pede a forma algébrica, eu não posso parar por aqui, porque se eu parasse aqui eu teria a forma trigonométrica. Como eu quero a forma algébrica, vamos lembrar que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Multiplicando 3, distribuindo, então nós temos que W é 3 raiz de 2 sobre 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2i. Portanto, no item A está aí o número complexo W na forma algébrica que eu estava procurando. No item B, eu sei que Z vezes W é 7 vezes o cosseno de 5π sobre 12 mais I vezes o seno de 5π sobre 12. E o Z é o cosseno de π sobre 4, mais I vezes o seno de π sobre 4. Então, novamente, como eu quero encontrar o W, a gente já sabe que o W é Z vezes W dividido pelo Z. Então, você vai pegar o número complexo Z vezes W, que é 7 vezes o cosseno de 5π sobre 12, mais I vezes o seno de 5π sobre 12, e vai dividir pelo número complexo Z, que é o cosseno de π sobre 4, mais I vezes o seno de π sobre 4. Como eu tenho aí divisão de número complexo na forma trigonométrica, eu vou dividir os módulos e vou subtrair os argumentos. Como o módulo do Z era 1, então 7 dividido para 1 dá 7, por isso ficou o 7 já em evidência aí no começo. Subtraindo os argumentos, então você tem cosseno de 5π sobre 12 menos π sobre 4,
mais I vezes o seno de 5π sobre 12 menos π sobre 4. Bem, essa subtração de fração tem que igualar os denominadores, então é só a gente escrever o π sobre 4 como sendo 3π sobre 12. Agora, subtraindo os argumentos, eu vou pegar que o W é 7 vezes o cosseno de 5π sobre 12 menos 3π sobre 12 dá 2π sobre 12, mais I vezes o seno de 2π sobre 12. Dá para simplificar agora por 2 a fração. Ao simplificar por 2, eu tenho que o W é 7 vezes o cosseno de π sobre 6, mais I vezes o seno de π sobre 6. Isso é a forma trigonométrica desse número complexo. Vamos lembrar que eu quero a forma algébrica. Para chegar na forma algébrica, vamos trabalhar com esse arco em graus. π sobre 6 radiano é 30 graus. Então, o W ele vai ser 7 vezes o cosseno de 30 graus, mais I vezes o seno de 30. Lembrando que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é 1/2. Ao ser multiplicado por 7, eu distribuo 7, então W é igual a 7 raiz de 3 sobre 2, mais I vezes 7 sobre 2, claro, multiplicado pelo I. Portanto, então, está aí a forma algébrica desse número complexo W do item B. A terceira questão. Na imagem estão representados os números complexos Z1 e o Z3, de modo que Z3 foi obtido a partir do produto de Z1 por um número complexo Z2. Ou seja, o Z3 ele é o Z1 vezes o Z2 que nós não temos ainda representado nessa imagem. O item A. Escreva os números complexos Z1 e Z3 na forma trigonométrica, sabendo que o módulo de Z1 é 10 e o módulo de Z3 é 8. Bem, como o argumento ele deve ser tomado no sentido anti-horário, você percebe que o argumento do Z1, que é o θ1, é 320 graus. Por que é 320 graus? A gente percebe aí na imagem que, tomando o argumento no sentido anti-horário, é 40 graus. Só que, tomado no sentido anti-horário, você vai perceber que esse argumento ele não é de 40 graus. Por quê? Se eu tenho aí 40 graus no sentido horário, no sentido anti-horário, é só você pegar a volta completa, que é 360 graus, e subtrair 40. 360 menos 40 dá 320. Então, θ1 é 320 graus. O θ3, que é o argumento aí do Z3, tá fácil a gente observar. É só você olhar para a imagem, você já percebe que o θ3 é de 80 graus. Bem, sabendo os argumentos, sabendo os módulos, eu sei que o Z1 é o módulo de Z1 multiplicado pelo cosseno de θ1 mais I vezes o seno de θ1. Com isso, então, o Z1 vai ficar 10 vezes o cosseno de 320 graus mais I vezes o seno de 320 graus. Se nós quisermos parar por aqui, pode ser parado, porque aí já é a forma trigonométrica desse número complexo. Só que eu quero ir um pouco mais além. Eu vou reduzir ao primeiro quadrante. Como 320 graus falta 40 graus para a volta completa, e como nós sabemos que no quarto quadrante o cosseno é positivo e o seno é negativo, então nós vamos ter que o Z1 é 10 vezes o cosseno de 40 graus, que é igual ao cosseno de 320, menos I vezes o seno de 40 graus, porque como o seno é negativo, você vai ter que o seno de 320 é menos o seno de 40 graus. Desse modo, então, reduzindo ao primeiro quadrante, o Z1 ele é 10 vezes o cosseno de 40 graus, menos I vezes o seno de 40 graus. Indo agora para o Z3 ele é o módulo de Z3, multiplicado pelo cosseno de 30, multiplicado pelo cosseno de θ3, mais I vezes o seno de θ3. Então, o Z3 ele vai ficar 8 vezes o cosseno de 80, que é o θ3, né? Mais I vezes o seno de 80 graus. Como aí já está no primeiro quadrante, não tem mais o que reduzir. Então, a forma trigonométrica do Z3 já ficaria dessa forma que nós colocamos aí na última linha que foi escrita aí no slide.
O item B. Escreva o conjugado de Z2 na forma trigonométrica. Bem, primeiro vamos inicialmente observar que precisa ser determinado o Z2. A questão não me falou quem era o Z2, então primeiro eu tenho que descobrir quem é ele. Bem, se o Z3, a questão falou que é o Z1 vezes o Z2, para você encontrar o Z2, você pega o Z3 e divide pelo Z1. Então nós vamos determinar o Z2 dividindo o Z3 pelo Z1, lembrando que o Z1 é 10 vezes o cosseno de 30 graus, mais I vezes o seno de 30. Vou pegar ele sem a redução ao primeiro quadrante, para ficar mais simples de trabalhar. E o Z3 é 8 vezes o cosseno de 80, mais I vezes o seno de 80. Então, nós temos que o Z2, que é a divisão do Z3 pelo Z1, vai ficar, então, o módulo de Z3 dividido pelo módulo de Z1, multiplicado pelo cosseno de θ3 menos θ1, mais I vezes o seno de θ3 menos θ1. O módulo de Z3 ele vale 8, o módulo de Z1 ele vale 10, o θ3 é 80, o θ1 é 320. Então, o cosseno de 80 menos 320, mais I vezes o seno de 80 menos 320. Bem, eu vou simplificar 8 sobre 10 por 2, vai ficar então 4 quintos, multiplicado pelo cosseno de menos 240 graus, que é 80 menos 320, né, a subtração que eu obtenho, para chegar no menos 240 graus, mais I vezes o seno de menos 240. Agora eu vou ter que transformar esse arco em arco positivo. Quando eu falo menos 240 graus, eu estou falando em andar 240 graus no sentido horário. Só que nós sabemos que os arcos eles são marcados no sentido anti-horário. Como é que você transforma um arco do sentido horário, um arco negativo, em um arco positivo no sentido anti-horário? É só você subtrair de 360. Então, se você pegar, por exemplo, 360 menos 240, dá 120. Isso quer dizer que esse arco de menos 240 graus, na verdade, é o arco de 120 graus. Então, o Z2 ele vai ficar 4 sobre 5, multiplicado pelo cosseno de 120 graus, mais I vezes o seno de 120 graus. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir ao primeiro quadrante, 120 graus está no segundo quadrante, então você olha quanto é que falta para 180, falta então 60 graus para 180, além disso, o cosseno no segundo quadrante é negativo e o seno é positivo. Desse modo, então, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60 e o seno de 120 é igual ao seno de 60. Então, fica Z2 é igual a 4 sobre 5, que multiplica menos o cosseno de 60 mais I vezes o seno de 60. Bem, sabendo quem é o Z2, a gente pode agora escrever quem é o seu conjugado. Por quê? Porque o conjugado é só a gente trocar o sinal da sua parte imaginária. Trocando o sinal da parte imaginária, eu tenho que o conjugado do Z2 é 4 sobre 5, que multiplica menos o cosseno de 60 graus, menos I vezes o seno de 60 graus. Se alguém quiser colocar o menos em evidência, pode ser colocado também, a gente chega no resultado equivalente. A quarta questão. Calcule os valores de m e beta do número complexo Z1, que é igual a m, vezes o cosseno de beta, mais I vezes o seno de beta, dado que o Z2 é 6 vezes o cosseno de π sobre 3, mais I vezes o seno de π sobre 3, e Z1 vezes Z2 é 8i. Inicialmente, a gente vai ter que determinar o módulo e o argumento de Z1 vezes Z2, que é igual a 8i. Por quê? Porque nós temos o Z1 e o Z2 na forma trigonométrica, só que o produto entre eles está na forma algébrica. Então, não dá para a gente trabalhar com forma trigonométrica misturada com forma algébrica. Ou coloca tudo na forma trigonométrica ou coloca tudo na forma algébrica. Nesse caso aqui, é melhor colocar tudo na forma trigonométrica. Por isso que eu vou começar vendo o módulo e o argumento de Z1 vezes Z2, que é igual a 8i. Bem, se Z1 vezes Z2 é igual a 8i, então você tem que a parte real, o A, é 0, a parte imaginária, que é o B, é 8,
Além disso, nós vamos ter que o módulo dele é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar, então, raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, 8 ao quadrado dá 64. Então, o módulo de Z1 vezes Z2 é a raiz quadrada de 64, que é 8. Bem, sabendo que o módulo de Z1 vezes Z2 é igual a 8, vamos então agora determinar o seu argumento. Nós sabemos que o cosseno do argumento dele, que vai ser θ1 mais θ2, já que se trata aí de um produto de número complexo, né? Então vai ter que somar os argumentos. Então o cosseno de θ1 mais θ2 é A sobre o módulo dele. Desse modo, então, o cosseno de θ1 mais θ2 é 0 sobre 8, que é 0. Por outro lado, a gente tem que o seno de θ1 mais θ2 é a parte imaginária b sobre o módulo. Como o b vale 8 e o módulo também vale 8, então o seno vai ser 8 dividido para 8, que é 1. Bem, então agora você vai imaginar em dois arcos, na verdade em um arco, cujo cosseno é 0 e cujo seno é 1, o menor arco possível. Você vai ter que o menor arco, cujo seno é 1 e o cosseno é 0, é o arco de 90 graus. Desse modo, então, θ1 mais θ2 é igual a 90 graus. E aí, claro, né, como 90 graus na forma trigonométrica é π sobre 2, então θ1 mais θ2 é π sobre 2 radiano. Bem, dessa forma, determinada então quem é o módulo e quem é o argumento de Z1 vezes Z2, então agora a gente vai propriamente para o produto. Nós percebemos aí que o módulo do Z1 é M, o módulo do Z2 é 6, observando o Z1 e o Z2. Você percebe que o θ1, que é o argumento do Z1, é beta, e o θ2 é π sobre 3. Então, a partir daí, dá para a gente descobrir quais são, por exemplo, o valor do M. Por quê? Porque nós sabemos que o módulo de Z1 vezes Z2 é o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Nós já calculamos que o módulo de Z1 vezes Z2 é 8. Eu sei que o módulo de Z1 é M e o módulo de Z2 é 6. Passo 6 dividindo, então o M é 8 sobre 6, que ao simplificar por 2, o M é 4/3. Por outro lado, dá para a gente saber agora quanto é o beta. Por quê? Dá para a gente imaginar que o θ1 é beta, como eu já falei, o θ2 é π sobre 3. E eu sei que θ1 mais θ2 é π sobre 2. Então, se nós sabemos que θ1 mais θ2 é π sobre 2, sendo o θ1 beta e o θ2 π sobre 3, vai ficar beta mais π sobre 3 igual a π sobre 2. Passo o π sobre 3 para o outro lado subtraindo, então beta é π sobre 2 menos π sobre 3. Igual aos denominadores, MMC de 2 e de 3 é 6, então 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes π dá 3π, 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes π dá 2π, então você pega 3π sobre 6 menos 2π sobre 6, que vai dar então π sobre 6 radiano. Portanto, a gente tem que o M é 4 sobre 3 e o beta é π sobre 6 radiano. Com isso, então, a gente chega ao fim da correção dessa atividade, onde a gente trabalhou aí conceitos referentes ao produto e à divisão de números complexos na forma trigonométrica.